Oi, eu sou Gabriela Hermes e você está no canal Mentes de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, nossa capacidade de produção, nossas vocações, o tamanho da nossa resiliência e, por que não, falar de negócios e incluir nesse papo os negócios sociais. Tudo para você ter a vida que você deseja. Mas sei lá. Os mundos. Gente, barulho de cachorro se coçando. É isso mesmo, Sol? Você vai se coçar agora? Snow? Sol? Ó. Esporte, uma escola para a vida, parte 2. A gente já falou aqui da carta olímpica. Tá, ela aí, apareceu aí a carta olímpica e tal. Tem os pilares do olimpismo que o COI colocou, né, no início lá foi Pierre de Coubertin, e aí agora o COI, em 2009 aproximadamente, incluiu o meio ambiente, né, como mais um pilar a ser trabalhado constantemente, permanentemente, pelas sociedades, pela família olímpica, pelo planeta, durante esse período quadrienal que são as Olimpíadas, até a culminância dos Jogos Olímpicos, que é quando a gente vivencia tudo isso que a gente aprendeu, essa luta pela excelência, pela conquista que o lúdico e que o jogo nos dá, nos oferta. E eles conseguem despertar na gente, quando a gente pratica o jogo e o lúdico, a gente tem o reconhecimento desse trabalho do jogo, né? Quando a gente joga, a gente ganha ou perde. E quando a gente perde, a gente também ganha, porque a gente aprende a perder. Então, todo esse reconhecimento do trabalho feito durante um jogo, durante uma brincadeira, durante um esporte, escola ou um esporte de alta performance, o esporte ele traz isso, ele traz esse reconhecimento do seu esforço, do seu trabalho, e nenhuma sociedade, nenhuma empresa consegue se desenvolver se não valorizar este trabalho do ser humano, se não valorizar o que aquele ser humano tem feito para a sociedade, tem contribuído para a sociedade, tem representado a sua nação mundo afora, levando a bandeira do seu país, porque está praticando um esporte. Então, nenhum país consegue se desenvolver satisfatoriamente se a valorização do esforço do ser humano não acontecia. Então, talvez seja por isso que o nosso país assim, não consiga, né? Tá aqui no subdesenvolvimento, né? Então, é o resultado pelo mérito, né? Você alcança a excelência pelo seu esforço, pelo seu mérito, o seu trabalho, o seu suor é que tá ali. Então, o foco para alcançar e superar marcos, metas da sua empresa, e os resultados vêm. A gente sabe que eles vêm. Os gregos costumavam dizer que o esporte não é panaceia, ou seja, o esporte não é remédio para todos os males, mas junto com a educação, ele é realmente transformador. Por isso que Pierre de Coubertin, ao ver lá na Inglaterra o jogo surgir dentro da escola e aquilo ser projetado naquela sociedade inglesa de uma maneira que criou-se uma atmosfera civilizatória, quando ele retorna para o país dele, a França, ele retorna querendo incluir os esportes nas escolas. Então, não existe o esporte na escola, começou na Europa. Nas escolas europeias, todas tinham esporte nessa época e continuam tendo. Nos Estados Unidos, então, chega até as universidades, não é isso? Então,
mais contribui. Então o esporte, ele não é panaceia, não é remédio para todos os males, mas ele contribui muito para a formação de valores, a assimilação de regras e a combinação do trabalho individual com o trabalho grupal. Isso tudo nos revela os valores éticos que são muito importantes para a formação da cidadania. E educacionalmente falando, né, também, principalmente para as crianças e adolescentes. Eu senti essa necessidade de definir o que é esporte, porque a gente não se aprofunda muito nas reflexões, né? A gente fica muito superficial hoje em dia, ou então tem acesso a informações não muito adequadas. E aí eu tirei deste livro aqui a definição do que é esporte. Então vamos lá. Esporte, segundo Murat, esse livro é de 2012, a edição nem sei qual é, a editora é FGV. Segundo Murat, o esporte é o lúdico, a atividade prazerosa do jogo, da brincadeira, só que socialmente organizado, com regras universais, institucionalizado, com hierarquias, funções e competição. E em outra escala, do ponto de vista profissional, se caracteriza pelo esporte de alto rendimento. Esporte, a gente também não pode esquecer que ele é mercado, que ele é uma indústria, que ele é economia, sim. Mas antes disso, os velhos gregos já nos diziam, olha, é a cultura, é a socialização. Se você não fizer o esporte, os deuses vão se revoltar contra você. Lembram-se? Então, é sempre o que eu digo. Antes de sermos grandes atletas ou de termos grandes atletas, nós temos que formar grandes seres humanos. Temos que lutar para sermos grandes seres humanos. A gente está em constante evolução, a gente erra muito, mas a gente tem a possibilidade, nós somos seres racionais, nós temos essa possibilidade, isso que nos diferencia dos animais. Quando começa aquela confusão na sala de aula, eu já contei essa história aqui, mas fica bem assim, o aluno vai, pum, dá aquele empurrão no outro, o outro vai, pá, dá aquele tapão no pé de orelha, sabe como é? Eu olho aqui e falo assim, criança, vou escrever aqui no quadro, seres humanos e animais. Como se comunicam? E aí vai né? Os animais faz assim, né? O ser humano tem a fala, ou tem o gestual, tem o diálogo, seja ele por gestos, seja ele por via oral, seja ele por desenhos, seja se expressando por meio da arte. A gente tem essa capacidade, né? Mas a gente usa pouco, né? Hoje em dia a gente vai logo, não, vamos aqui, né? Mas não é bem assim, né? Então, há 126 anos atrás, gente, essa história aí do Pierre de Coubertin aconteceu já 126 anos atrás, ele fez esse projeto do século XIX para reformar o ensino das escolas lá europeias, incluindo o esporte como ferramenta educacional. Então, ele lembrou-se, né, daquele episódio lá da Inglaterra e tal. No Brasil, não existe política olímpica nesse sentido, em nenhuma esfera, nem na educação, nem na esfera federal, estadual, municipal, não existe essa política olímpica, porque se existisse, e não é falando de Olimpíadas, é falando de saúde, de educação, de cultura, de unir o esporte para promover tudo isso. Então, só para efeitos de comparação, a França é um pouquinho maior do que o estado da Bahia, tá? A França, lá, do Pierre de Coubertin. Ela é uma potência olímpica em vários esportes. Os Estados Unidos nem se fala, né? Eles estenderam, né, como eu falei, o esporte da escola para a universidade. É uma potência olímpica. A Itália corresponde ao tamanho do Maranhão. Sabe Maranhão? Pois é, a botinha da Itália, aí tem o Maranhão. É um estado nosso, brasileiro. A Itália cabe ali. A Itália cabe dentro do nosso país, gente. É uma potência olímpica.
A Alemanha é outra potência olímpica que corresponde às Minas Gerais. Tá certo, sim, falar as Minas Gerais. Pode falar do outro jeito também, tá? Pode consultar aí. E é uma gigante no esporte, a Alemanha. E o Brasil, que tem essas condições todas que nós temos, o nosso povo guerreiro, o nosso hino nacional maravilhoso, que enaltece toda essa nossa grandeza, gigante pela própria natureza. Ele tem a maior biodiversidade do planeta, com o maior aquífero, né? Que a gente pisa na água, a gente está sobre um aquífero chamado Aquífero Guarani. Tem água pra caramba, no mundo tá faltando água, o pessoal deixa de tomar banho porque não tem água. Os olhos do mundo estão aqui, gente, visando tudo isso nosso que a gente tem, tá bom? E visando, inclusive, quantos clubes de futebol tem aqui no Brasil? Europeus aqui no Brasil, do tipo Paris Saint-Germain. Tá onde? Tá lá ali, na Urca. Aí tem o Barcelona, tá aqui. Um monte, gente. Vocês que são aí do futebol, que vocês têm que me ajudar. Escreve aí no chat, entendeu? Quais outros clubes que estão aqui no Brasil estão dando educação, sim, porque eles não vêm aqui só pegar o nosso talento, não. Eles chegam lá, eles têm a escola. Ou você acha que não? Como é que é o esporte lá? A tática, a estratégia de jogo dos caras. Isso tudo é desenvolvimento cognitivo. Se o cara não for pra escola, o cara nunca vai ser um bom jogador. Esquece, tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente pra ser bailarina. Tem que ser inteligente pra jogar basquete. Ora, as bolas, vocês assistiram o arremesso final lá na Netflix? Eu dei essa dica aí como respiro pra vocês. Caramba, vocês não viram o Michael Jordan falando? O quanto que ele era inteligente, o quanto que ele ficava na quadra ali, treinando. Então, não existe descolar o esporte da educação. Não existe, tá bom? Então, somos uma potência paralímpica, mas não somos ainda uma potência olímpica.